Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Paz de Cristo para todos que nos ouvem. Tem uma palavra de Deus para você nesse dia de hoje, nessa manhã de terça-feira, dia 21, que Deus nos concedeu mais um dia estarmos vivos. Mateus 24, que tem como subtítulo o sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se deles e dos seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e martir-vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Queridos, vamos entender um pouquinho. Aqui em Mateus, Jesus falando para seus discípulos estavam preocupados porque Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra e tudo seria derribado. Seus discípulos ficaram interessados e um pouco preocupantes para saber a vinda de Cristo e o fim do mundo. E Jesus, chama eles, junta todos e fala: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Jesus está nos chamando a nossa atenção e nos alertando para que a gente, acautelai-vos, fica calmo, porque muitos virão em meu nome. O que nós temos visto muito hoje é muita gente falando em nome de Jesus sem ter pelo um mínimo de vida, de integridade, de uma responsabilidade com ele. E Jesus alertou os seus discípulos naquele momento: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Nós temos que estar ligados, atentos, para que ninguém venha nos enganar. Ele falou que muitos viriam em seu nome, falando tantas outras coisas, mas que a gente possa prestar atenção, entender e ter o discernimento que não são de Cristo. São muitos falsos profetas. E isso eles dizem assim: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus vem falando: iremos ouvir rumores de guerras. Olhai, mas vós não os assustei, porque isto é misto que isso aconteça. Isso tem que acontecer. Peste, fomes, doenças. Isso tem que acontecer porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E nós temos que estar atentos para essas coisas e ficar ligado para que não possamos cair e ficar de fora quando ele voltar. O 7 diz: portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação se levantando, uma querendo ser melhor que a outra, um querendo ganhar a outra. Isso já tem acontecido.
haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, nós temos visto bastante lugar e está acontecendo, creio que um pouco mais nesse momento desse vírus. E pestes são várias doenças que virão sobre o mundo. E terremoto em vários lugares. Isso tem acontecido, mas nós não podemos ficar desesperado e preocupado com essas coisas. Jesus falou que isso é misto. Isso tudo tem que acontecer e vai acontecer. 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Querido, é só o princípio, é só o início. E muita gente está preocupada, angustiada, desesperada. Eu sinto muito te informar, mas isso é só um princípio. Só um começo ainda das dores que a humanidade vai passar antes do arrebatamento. Então vos entregar para seres atormentados e Martar-vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nos entregarão para sermos atormentados pelo seu nome, irão nos matar pelo seu nome e seremos odiados. Muitos de nós somos odiados. Meu querido, se você não é odiado pelo nome de Jesus Cristo, tem alguma coisa errada. Quem segue a Jesus é odiado, é pisado, é desprezado pela humanidade, pelo mundo, por amor do seu nome. Nós somos feitos tudo isso. Então prestamos atenção, queridos. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traziam uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Querido, o que tem surgido muito é muito falso profeta. Nós temos que entender isso, que tem muito falso profeta aí falando em nome de Deus, falando que Deus fez isso, Deus mandou isso. Não é nada, e os caras não tem nenhuma vida com Deus, os caras totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. E nós não podemos dar ouvido a essas pessoas, esses falsos profetas. Jamais, não podemos. Então, meus queridos, siga em frente, agradeça a Deus por estar vivo e preste atenção nesses falsos profetas. 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade está aumentando e o amor de muitos também se esfriando. A iniquidade é nada mais, nada menos que aquele pecado que alguém cometemos. Se nós não se arrependemos, deixarmos ele, continuar pecando dia após dia, isso se vira uma iniquidade. São atos que a pessoa sempre está fazendo a mesma coisa, não pede perdão, não reconhece, não se arrepende,